Senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e senhores membros do Governo. O Grupo Parlamentar do CDS-PP associa-se à preocupação dos rendimentos dos trabalhadores açorianos, muito em particular daqueles que oferem vencimentos mais baixos. Agora, não consideramos que seja pela via do acréscimo do rendimento mínimo regional que se consiga mitigar os problemas da pobreza na região. Aliás, o salário mínimo regional já é 5% superior ao rendimento mínimo nacional. O governo do PS teve 17 anos para promover uma economia florescente que permitisse a governação socialista teve 17 anos para promover uma economia florescente que permitisse aos açorianos, que era aquilo que nós pretendíamos, ter um custo de vida equivalente ao que existe no continente e que fosse um custo de vida uniforme em toda a região, coisa que não o fez. E um exemplo disso é que um bem de necessidade básica produzido na região tem um preço em São Miguel, tem outro preço mais elevado na Terceira, tem outro preço ainda nas restantes ilhas e, mais grave, tem o preço mais baixo de todos no continente. Senhoras e senhores deputados, esta iniciativa, na prática, destina-se à população que tem menos instrução. Todos nós sabemos que são as pessoas que têm menos habilitações académicas aquelas que desempenham as funções menos diferenciadas e, portanto, aquelas que oferem os vencimentos mais baixos. E, portanto, não se percebe que neste momento na região ainda existam taxas de abandono escolar como aquelas que se verificam na região. Aliás, a governação socialista não foi capaz de operar esta mudança estrutural na sociedade açoriana. E a prova disso são os programas e os programinhas que se tiveram que criar para poder dar diplomas de profissionalização e educacionais aos jovens, exatamente esses, que abandonaram o sistema regular de ensino. E estes programas, que deveriam ser uma exceção e para um grupo muito restrito de indivíduos, estão-se a generalizar preocupantemente na região. Estamos a falar de desemprego na região e dos mecanismos. Estamos a falar do. Não, estamos a falar dos problemas que a região tem de pobreza e que o PCP achou que, por um acréscimo de 2,5% ao rendimento mínimo regional, poderia resolver os problemas de pobreza que existem na região, de dificuldades que existem na região, que resultam do desemprego que existe na região. Senhores deputados, agora vão querer também dizer sobre aquilo que eu devo falar na minha intervenção. Então, façam uma lista das coisas que o PS acha que devemos falar. Senhoras e senhores deputados... Sabe o que é? É que estas intervenções paralelas, apesar de serem regimentais, muitas vezes não são bem entendidas. E, portanto... pronto. As intervenções de bancada não são bem entendidas, pode passar. Mas estes programas têm o efeito perverso de mitigar os números reais do desemprego jovem na região. Senhora deputada, sei que está a fazer o enquadramento da sua intervenção, mas, de facto, este projeto de decreto legislativo não é sobre a questão do desemprego, é sim sobre a questão do aumento do acréscimo regional então eu vou-me ao rendimento mensal garantido. O descontentamento da sociedade resulta, em parte, do ambiente de crise e austeridade, aí estamos de acordo, mas o baixo rendimento dos mais carenciados nos Açores mais não é do que uma confirmação da falência das políticas do PS. O CDS está atento à pobreza e está sensível e solidário com as dificuldades que os trabalhadores açorianos sentem. No entanto, não achamos que seja pela via do acréscimo de 2,5% do salário regional
que se resolvem os problemas da pobreza na região. Até porque, em relação aos fatores geradores de pobreza, como sejam o desemprego e a precariedade laboral, e agora corrija-me, Sr. Deputado, se 3 dos fatores indicados como geradores de pobreza não são o desemprego e a precariedade laboral, não são resolvidos por via desta medida e até tememos que sejam agravados devido à situação que as nossas empresas vivem atualmente. Aliás, o problema está na economia açoriana, na fragilidade do nosso tecido empresarial, na dependência dos subsídios públicos, na concorrência desleal do Governo à iniciativa privada e no custo de vida elevado, porque elevados são os custos de produção e o custo dos bens de primeira necessidade. Senhoras e senhores deputados, aquilo que os Açores precisam não é de um acréscimo ao salário mínimo regional. Precisam é que o Governo estimule a nossa economia e, por essa via, fortaleça as nossas empresas para que, nessas condições, tenham a possibilidade de pagar e remunerar bem os seus trabalhadores. Muito obrigada.